Olá, igreja! Gente querida, que saudade! Tudo bem com vocês? Eu acredito que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, com toda certeza, nossos dias têm sido têm sido bom, têm sido agradáveis, ainda que não estejamos juntos fisicamente, mas em espírito nós somos mais do que vencedores. E em Cristo Jesus nós estamos ligados por Ele. Então, queridos, nesta tarde nós estamos mais uma vez aqui para meditarmos juntos e eu quero compartilhar com você uma palavra que veio ao meu coração, é uma palavra forte, é uma palavra que tem me sacudido um pouco e eu espero que você também seja sacudida com ela, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é muito atual para nós. E é sempre para o nosso bem, para nos consertar, né? Para nos admoestar, para nos fazer ser cada vez melhores em toda boa obra. Eu creio assim, você crê? Eu quero te convidar agora a orar junto comigo, tá bom? Baixe sua cabeça, curve a sua cabeça, pense em todos os benefícios que você já recebeu daquele que é fiel para cumprir. Querido Deus maravilhoso Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso escudo, a nossa alegria, a nossa força, Senhor. Entendemos que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti, Senhor. E nesta tarde eu quero Te pedir, Senhor, humildemente, que eu possa ser canal de bênçãos para todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Em casa, na rua, no seu trabalho, no seu carro, Pai, aonde ele estiver, Pai, essa palavra seja como uma flecha que alcance o coração dele e supra a necessidade que ele tem no dia de hoje, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém? Então vamos ler aqui na Bíblia, a palavra de Deus, o que está escrito em Filipenses, tá? A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos versos 14, que diz assim: Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Você pode ler outra vez? Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. E nós vamos falar hoje sobre murmuração. Quando estava meditando em cima deste versículo, eu fui remetida ao início, né, da Bíblia, lá no livro de Êxodos, quando Deus tira o seu povo do Egito, o seu povo que estava cativo ali no Egito, estava como escravo. E você sabe da história, você sabe dos acontecimentos, não é? Depois que Deus mandou aquelas 10 pragas, Ele disse que iria levá-los para a terra prometida. E foi justamente o que Ele fez. E aquele povo saiu do cativeiro para viver a liberdade prometida por Deus. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que eles vivenciaram milagres. Eles vivenciaram o poder de Deus. Eles não ouviram contar, eles participaram dos milagres, eles participaram do grande poder do nosso Deus Todo-Poderoso, o que Ele fez, né? Sabe, eu fico muito feliz porque hoje nós participamos sim do milagre de Deus e do poder de Deus, embora que não tenhamos visto ainda nenhum mar se abrir como eles viram, não é? Mas nós cremos, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E nós somos esses bem-aventurados. Você é esse bem-aventurado que tem crido nas promessas dele e tem esperado na promessa dele. E me levando lá para o povo, na época em que saiu do cativeiro, eu percebi duas coisas interessantes, né, nessa jornada que eles tiveram. Primeiro, eles estavam ali numa terra que não era deles. Eles eram estrangeiros naquela terra. E Deus os tirou e os levou para casa. Aquela promessa que Ele disse
que daria a terra prometida, que eles teriam um lugar para morar, eles teriam um lugar onde eles iriam plantar, cultivar, construir para eles, não mais para outros, como eles faziam nessa época, não é? Então, eles estavam saindo de uma terra estrangeira para a sua própria terra, a terra que Deus tinha prometido para eles. Outra coisa é que eles iriam viver verdadeiramente em família. Eles iriam estar ali juntos, né? Vivendo a liberdade juntos, podendo celebrar como nós hoje em dia podemos celebrar as vitórias que Deus já nos deu, celebrar as conquistas que Deus já nos deu. E aí, aquele povo que viu tantos milagres, né? que presenciou, que chegou em um lugar onde as águas eram amargas e Deus falou para Moisés tocar nas águas, as águas ficaram boas para serem bebidas, né? Ficaram doces, viram tantas coisas. Mas nessa jornada em que eles precisavam atravessar, na primeira circunstância, né, no primeiro obstáculo que eles viram na frente, o que aconteceu com eles? Qual foi a reação deles? O que eles fizeram? Qual foi a atitude que eles tiveram? Eles murmuraram. E eu acho interessante aqui quando Paulo fala aos Filipenses, aqui nesse capítulo 2, nos versos 4, quando ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Isso é muito atual para nós nos dias de hoje. Olha o que está acontecendo conosco. Hoje nós estamos em casa. Hoje nós estamos vivendo dias em família. De repente você não tinha tempo de estar dentro da sua casa, curtindo sua esposa, curtindo seus filhos. E hoje você tem tempo suficiente para isso. Com exceção daqueles que são profissionais essenciais, a maioria está dentro de casa, né? A maioria está tendo tempo para curtir. A maioria está tendo tempo para viver dias agradáveis com a esposa, com os filhos, sabe? Com toda certeza tinha pais que não estavam nem conseguindo fazer parte do crescimento do filho, porque saía de manhã, chegava à noite. Quando saía, o filho estava dormindo. Quando chegava, os filhos também estavam dormindo. Então não tinham essa coisa linda e maravilhosa, esse tempo bom e agradável para se relacionarem como família. E hoje você pode desfrutar isso. Diga isso comigo: hoje eu posso desfrutar do gozo da minha família. É por isso que eu acho que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é super atual, porque nosso Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Então, tudo está cooperando para que nós vivamos em paz dentro da nossa casa. Momentos que vão ficar para a história, momentos que vão ficar na memória, mas nós precisamos ter muito cuidado para que esse tempo em que Deus está nos dando para construirmos um tempo bom, agradável e perfeito como família, não venha ser, de uma certa forma, destruído pela murmuração. Não sei se já aconteceu com você, de estar muito bem, mas daqui a pouco dá um negócio esquisito, aí começa a reclamar. Isso geralmente acontece com as mulheres, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou confessar aqui para vocês uma coisa. Houve uma época na minha vida, por que eu estou falando isso e por que isso veio ao meu coração? Porque teve uma época em que eu saía de casa muito cedo, os meus filhos estavam dormindo. Eu chegava tarde e eles estavam dormindo e eu quase não tinha relacionamento com eles. E quando eu tinha relacionamento com eles no sábado e no domingo que eu estava em casa, sabe o que eu fazia? Nesse tempo que eu ainda não conhecia o plano de Deus para nós,
e essa palavra maravilhosa que nos instrui e nos ensina, eu reclamava, eu murmurava. Eu reclamava de tudo, de tudo. Até que teve uma época que eu mesma já estava me sentindo antipática, de tanto que eu estava reclamando, de tanto que eu estava murmurando, de tanto que eu não tinha prazer, né? De tanto que eu não percebia que ao invés de eu estar reclamando, ao invés de eu estar murmurando, eu poderia ter um tempo mais saudável com eles. Então, por isso que essa palavra veio ao meu coração. Como você está usando esse tempo dentro da sua casa, com a sua família, né? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a murmuração, ela, biblicamente, ela tem um tom de reclamação, um tom de descontentamento, um tom de insatisfação, um tom de queixa, de lamentação. Isso acontecia com eles naquela época. Sabe, chegou ao ponto deles sentarem-se à beira do caminho e ficarem dizendo: ai, quanta saudade que eu tenho das cebolas do Egito, do alho do Egito. E Deus dava para eles todo dia um manar. Gente, pense num manar todo dia, saudável, sem agrotóxicos, né? Perfeito para que eles vivessem a vida abundante que Ele havia prometido. Então, o que eu vejo nessa passagem que Paulo diz aos Filipenses: fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. Eu extraí daqui alguns pontos que eu quero compartilhar com você. Primeiro ponto a murmuração prejudica nosso relacionamento com Deus, né? Sabe, quando aqueles homens, aquelas mulheres estavam ali reclamando, sabe o que eles estavam dizendo para Deus? Que muitas vezes nós hoje fazemos isso. Eles estavam negando a providência de Deus. Murmurar é negar a providência de Deus. Murmurar é negar a dependência de Deus. Murmurar é negar que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Eu gosto do início do Salmo 23, que Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Queridos, Deus, quando tirou aquele povo do Egito, Ele deu a eles tudo o que eles precisavam. Levou para a moradia deles, né? Deu uma nova identidade para eles. Eles passaram do nível de escravos para pessoas dignas, reconhecidas, né? Eles passaram do nível de pobres miseráveis para pessoas ricas, bem-aventuradas. Ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo. Ele não deixou nada a desejar. Eles tinham tudo que era necessário para a subsistência deles, né? Então, isso fica muito claro aqui. A murmuração prejudica o nosso relacionamento com Deus. Eles murmuraram tanto que agora eu quero dizer algo meu mesmo. Eles tiraram Deus do sério. Ao ponto de Deus dizer assim: olha, esses murmuradores não vão entrar na terra que eu prometi. E você sabe que os mais antigos não entraram. E com certeza foram os que contaminaram toda aquela população que saiu ali junto, com aquela murmuração, né? Com aquela desconfiança de Deus, com aquela ingratidão. Porque a murmuração é sinônimo de ingratidão. Então isso fica muito claro nos textos que registram a peregrinação do povo de Deus no deserto. Demonstra desconsideração pela provisão de Deus e falta de confiança nas promessas e no cuidado do Senhor. Gente, Deus cuidou tanto deles que no deserto, de noite, faz tanto frio
Deus fez uma coluna de fogo para aquentar. Durante o dia faz tanto calor e Deus colocou nuvens sobre eles. Olha que cuidado maravilhoso. Eu quero dizer para você que Deus continua cuidando de nós da mesma forma. O outro ponto que eu quero falar com você é: a murmuração revela nossa natureza egoísta, ambiciosa e invejosa. A murmuração mostra a nossa disposição de alma, o nosso sentimento interior. Sabe? Ainda quando eles estavam nessa jornada de peregrinação para chegarem até a casa deles, a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, a terra abundante. Tem uma passagem na Bíblia que mostra que Arão e Míriam sentiram inveja de Moisés. Chegaram a dizer assim: isso é murmuração. Por que Deus só fala com Moisés? Por que só ele? Por que só ouve ele? Por que só aparece para ele? Olha só, murmurando. A murmuração revela a nossa natureza egoísta, ambiciosa e a disposição da nossa alma, do nosso sentimento interior. Com toda certeza, eles não estavam falando isso só de boca, só de lábios. Eles estavam falando porque o coração deles estava cheio disso, cheio de inveja, né? Cheio de egoísmo. Havia dentro deles uma disposição para se rebelarem contra a autoridade de Moisés. E às vezes, dentro da nossa casa, hoje como nós estamos, também há uma disposição dentro de nós de nos rebelarmos. A mulher se rebelar contra o marido, os filhos se rebelarem contra os pais, né? Vivendo uma forma totalmente contrária, eu acredito, à vontade de Deus. Sabe? Será que você já pensou que você está dentro da sua casa hoje, convivendo com seu cônjuge, convivendo com seus filhos, para você aprender ou para você reconstruir um novo relacionamento, um novo tempo na sua história? Será que esse tempo que nós estamos vivendo como família dentro de casa não é um tempo para nós lançarmos fora todas aquelas caquinhas, né, aquelas coisinhas, aqueles milindres que tem entre o casal, entre o relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos? Será que não é um tempo para você sentar-se à mesa, como está em Deuteronômio escrito, e conversar sobre você, conversar sobre seus projetos, sobre os seus planos, conversar sobre Deus, os projetos de Deus para vocês? Aproveite esse tempo. Outro ponto que eu quero falar com você é: a murmuração é uma atitude contrária à humildade. Geralmente revela que queremos ocupar o lugar de alguém, colocar-nos em posição superior, achar que merecemos mais que o outro. Essas coisinhas assim, essas picuinhas, essas raposinhas que minam o relacionamento. Tanto o relacionamento com Deus, como o relacionamento conosco, como o relacionamento com os nossos familiares, como o relacionamento na nossa igreja, o relacionamento com os nossos líderes da igreja, o relacionamento com os nossos irmãos da igreja, né? Às vezes a gente ouve dizer assim: por que só fulano? Ah, o queridinho do pastor, a queridinha da pastora. Isso é contenda, isso é murmuração,
E essas ações e essas reações, elas vão minando e elas vão destruindo a unidade do corpo de Cristo. Sabe, nós como cristãos devemos ter atitudes de gratidão. João, lá no Evangelho de João 6,43, Jesus respondeu da seguinte forma: não murmureis entre vós. E eu quero ler com você o que está escrito em Colossenses 3, Colossenses 3, aqui, 15 até o 17, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Isso que eu vou ler agora, que é o versículo 16, para mim é muito lindo. Diz assim: o que deve habitar em nós? Diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinando, aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Amém? Então, queridos, hoje nós falamos sobre murmuração. E nós vimos o quanto a murmuração nos destrói, nos prejudica. E o que nós devemos fazer para não sermos pessoas murmuradoras, não sermos filhos de Deus murmuradores? Devemos ter gratidão no nosso coração. Gratidão por Deus que nos dá todas as coisas. Gratidão por esse tempo, porque temos muito que aprender nesse tempo. Podemos tirar muitas lições boas, agradáveis e perfeitas para a nossa vida nos dias de hoje. E já desde agora agradecer, porque coisas grandes e insondáveis o Senhor vai fazer no nosso meio. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você agora a orar mais uma vez e agradecer. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agora colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Pai, Tua palavra diz que Tu sondas e esquadrinha. Tu vês se há algum caminho mau em nós, Senhor. Caminhos de murmuração, caminhos de reclamação, caminhos de insatisfação, Senhor. E que o Senhor, Pai, que sonda e esquadrinha e que tem poder e autoridade sobre nós, Pai, possa, Senhor, nos ensinar a viver o caminho da gratidão, Senhor. Seguir o trilho de agradecer por todas as coisas, assim como está escrito em Tua palavra, aquilo que o Senhor disse a Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Então, Senhor, que nós entendamos, Pai, que esse tempo não é para murmurar, esse tempo é para glorificar, esse tempo não é para destruir, esse tempo é para construirmos, Pai, construirmos cada vez mais o nosso lar, Senhor, baseado na Tua palavra, no Teu estatuto, Senhor, porque assim, Pai, seremos em tudo mais que vencedores. Obrigada, Senhor, por esse tempo e Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, porque é Tua e o Senhor tem compartilhado conosco e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém, amém e amém. Queridos, muito obrigada. Deus os abençoe grandemente. Amanhã teremos o desafio. Você memorizou o versículo?
Eu acho que o pastor Rafa vai perguntar de você, ainda vai passar algo mais. Então vamos nos preparar, tá? E lembre-se, nós estamos com a semana toda preenchida com a programação para que nós saibamos o quanto nós somos amados por Deus e pela igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.